Olha aí, pessoal, a era das comprinhas internacionais acabou no Brasil. Isso não existe mais, isso é passado. Uma vez que a caixa de Pandora foi aberta, ela não será fechada mais. Essa é a verdade. Sabe aquela taxação das comprinhas lá atrás que o governo Lula instituiu? Pois é, agora todo mundo só faz piorar esse cenário. Primeiro de tudo, a gente viu, já comentei aqui no canal, o quanto isso prejudicou as compras internacionais, o que obviamente sacaneou o mais pobre, que tinha acesso a produtos interessantes, até assim com uma variedade bacana, uma qualidade assim razoável, né? Nada de primeiro mundo, mas uma coisa assim acessível para o pobre. Teve uma abundância de itens chegando ao Brasil dessa forma, o pobre tendo acesso a itens com preço muito razoável, preço muito bacana, e o Lula e o Haddad, com toda a sua maldade, toda a sua crueldade, para castigar quem fez o L e o povo brasileiro como um todo, foram lá e colocaram essa taxação das comprinhas, o taxade, que tem que ser chamado assim até ir para o caixão, até o dia da morte dele, tem que ser chamado de taxade porque ele merece essa alcunha de todas as formas, criaram esse fenômeno, criaram essa tendência que agora está sendo replicada por todos, todo mundo querendo ganhar dinheiro nessa história. E agora os estados fizeram a reuniãozinha diabólica, satânica deles para aumentar impostos e elevaram de 17% a taxa aqui, o percentual mínimo cobrado, né, sobre as mercadorias, e fizeram isso agora, aumentaram para 20%. Pois é, e havia expectativa, tá, de 25% de cobrança. Eles que deram uma arrefecida ficaram com medo da repercussão, mas se dependesse da vontade dos estados, dos governadores, dos secretários de fazenda, isso ia ser de 25%. E adivinha o que vai acontecer agora? Os produtos vão ficar ainda mais proibitivos, principalmente para os pobres. O rico ainda consegue comprar. Se ele achar um preço que seja competitivo ainda com algo que ele encontra no Brasil, vai comprar de qualquer jeito e vai pagar, ele tem dinheiro. Agora, e o pobre? O pobre vai ser varrido desse mercado, dessa possibilidade, tornando as compras internacionais cada vez mais elitizadas. Qual que é a desculpa para isso aqui? Proteger a indústria nacional sempre é isso, ferrando o consumidor brasileiro. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então os estados se reuniram, fizeram essa sua decisão aqui, e ela vai valer a partir de 1º de abril de 2025. Tem um tempo aí que precisa ser esperado, né? Tem o princípio aqui da anterioridade, da noventena, enfim. E sendo que nos estados em que a alíquota hoje é menor do que 20%, vai ser necessário fazer projetos de lei nas assembleias legislativas, né? Ou seja, pode ser que um ou outro estado acabe não adotando essa alíquota e vamos torcer para os nossos estados não fazerem isso. Duvido muito que o comunista do Casagrande, o meu governador aqui, não vai fazer pressão nesse sentido aí, né? Então, o que vai mudar hoje? Os impostos federais extorsivos vão continuar existindo da mesma forma aí, né? 20% para compras até $50 do programa aqui, remessa conforme, né? 60% sobre sites não certificados e 60% sobre compras de $50 até $3.000, com uma dedução de $20 sobre o total, né? Ai, vai vendo isso aqui. Como é que vai ficar agora a questão estadual? Antes era 17% do ICMS, que é um imposto estadual. Isso aqui, caramba, 17% realmente, né? Os estados estão querendo dar uma sacaneada boa nessa história. Não que o governo federal também não queira, né? Mas, enfim, agora vai subir para 20% sobre essas compras internacionais certificadas ou não. Dane-se, os estados querem a bocada deles nessa história aí, inclusive, né? E, de fato, os secretários de Fazenda estavam falando aqui de uma alíquota de 25%, um aumento grosseiro. Já tem vários itens hoje que você usa no seu dia a dia, compra, consome,
que já são tributados nesse patamar. Aqui, salvo engano, a energia elétrica é um deles, mas tem itens aí também, até mesmo de farmácia, que tem um percentual desse nível aqui de ICMS. O pessoal dos estados realmente é cruel, eles são diabólicos no sentido de cobrar impostos, né? Então, isso é uma unanimidade e vai ser aprovado, aceito em todos os estados? Não. O CONCEFAZ aqui, que é o Conselho, como é que é? Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o CONCEFAZ tomou essa decisão por maioria, ampla maioria, ou seja, tem alguns secretários aí que foram contra a adoção desse mínimo. Agora, ainda assim, esse conselho não tem autoridade para definir de forma impositiva para todos os estados essas alíquotas. Isso tem que ser considerado por cada Assembleia Legislativa. Então, Pernambuco aqui parece, né, que não tem uma posição tomada ainda aqui sobre esse debate. Isso o próprio secretário de Fazenda do estado que falou, e aí, então, eles precisam fazer aí alguma coisa nesse sentido de análise, de avaliação, e eles afirmaram o seguinte, que a exigência de uma alíquota uniforme, na concepção deles, né, do pessoal de Pernambuco, não é um critério técnico mais. Então, nem todo mundo aí está realmente de acordo com essa história, mas vai saber para onde que isso aqui vai, sem dúvidas, né? O quanto que isso aqui vai representar. Os 20% hoje a gente não sabe, mas, né, de acordo com o pessoal da Alibaba, se a elevação de 25%, que era a que originalmente estava cogitada, fosse levada adiante, fosse aprovada e fosse adotada por todos os estados brasileiros, a carga tributária dos itens importados chegaria a 113%. Ou seja, você compraria um para você e outro para o estado, e ainda ficaria uma rebarba para o estado. Além disso, é um completo disparate, um absurdo total, um roubo, uma extorsão que não tem parâmetros em nenhum outro lugar, uma coisa realmente psicopata por parte desse pessoal, né? Então, a análise deles aqui coloca, né, que a alíquota seria de no mínimo 60%, chegando até 113%, um valor muito nocivo para a economia, sem dúvidas, né? Então, os marketplaces ficaram muito preocupados com isso, fizeram cartas aqui para os comitês de secretarias estaduais de fazenda aqui do Brasil e tudo mais, né? Mas enfim, quem que está defendendo isso aqui no final das contas? Quais são os setores que realmente estão pressionando para que isso aconteça? Além dos estados que querem ganhar mais dinheiro, do governo que quer ganhar mais dinheiro, quem mais pressiona isso, né? Por quê? A gente sabe que, beleza, uma alíquota mais alta supostamente significa uma arrecadação mais alta, mas a curva de Laffer nos mostra que não. Se você aumenta a alíquota a partir de um patamar, a tendência é que você arrecade menos impostos, porque você desincentiva o consumo ou você incentiva outras formas de sonegação. Então a arrecadação tende a cair quando você aumenta muito uma alíquota, que é o caso aqui. A alíquota de produtos internacionais, das comprinhas, saltou de 0 para agora, podendo chegar aí a 60%, 70%, não sei quanto que vai ser, com 20% agora de ICMS, o que torna isso praticamente proibitivo. Muita gente parou de comprar. E os números são claros, né? Houve uma queda substancial nesse sentido, a ponto de os Correios, que ganhavam muita grana com a importação desses itens e até mesmo com a entrega, quando fosse o caso, estão tendo prejuízo por causa da taxação das comprinhas. Então, realmente, isso caiu de forma substancial. Se está caindo a arrecadação dos Correios, o faturamento dos Correios, está caindo a arrecadação dos governos também, porque as pessoas estão parando de comprar, a alíquota está muito alta, efeitos da curva de Laffer. Então tem mais interesses para além do interesse arrecadatório nessa história. E aqui é o interesse da indústria nacional e dos grandes varejistas também. Esses foram os primeiros a falar, e até o Luciano Hang entrou nessa história aí, defendendo esse socialismo todo de políticas protecionistas. Mas o pessoal aqui da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, eles estão defendendo esse aumento, certamente fazendo lobby também para que haja esse aumento aí, para o quê? Para dar equivalência da cobrança no mercado nacional e internacional, né? Tá bom, então, isso aqui. Por quê?
Porque aí o Brasil precisa caminhar, de acordo com a associação, tá? Eles emitiram uma nota, o Brasil tem que caminhar para a igualdade tributária entre o setor produtivo nacional e as compras internacionais, porque o setor nacional paga aqui mais de 90% hoje. Caramba, o pessoal da ABVTEX, não seria melhor vocês pedirem menos impostos para vocês? Para ficar mais competitivo? Não, tem que aumentar, tem que piorar para o coleguinha de fora também, não tem que melhorar para a gente não. Olha o nível de percepção dessa galera, e quem vai se ferrar nessa história, obviamente, é o mais pobre. A culpa aqui, é claro, é dos estados que estão promovendo isso, das secretarias de fazenda que estão promovendo isso, mas quem deu o pontapé inicial foi o governo Lula, e é ele que tem que ser responsabilizado integralmente por tudo que está acontecendo e por o pobre ter cada vez menos acesso a itens internacionais, tornando isso aqui um mercado elitizado, um mercado disponível apenas para quem tem dinheiro. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.